Boa tarde de novo a vocês que resistiram a assistir ao filme todo. É engraçado ver um filme depois de mais de 50 anos de feito, né? Vocês até que se divertiram um bocadinho, né? Olha, eu pensei da gente falar sobre fazer cinema em tempos tão duros, feito esse filme feito durante a ditadura, mas vocês veem, é um filme de ideias, é um filme muito barato, mas é um filme de ideias, né? As pessoas, eu não sei vocês como é que estão na prática de cinema, se estão escrevendo roteiros, estão assistindo filmes, estão lendo roteiros, lendo sobre técnica cinematográfica. Eu sou de São Paulo, capital. Eu estava estudando no Colégio de Aplicação da USP em 68. Escrevi esse roteiro em 1970, no Rio de Janeiro. Em 71, aliás, eu escrevi o roteiro em 71, em outubro de 71. Em 72, ele foi filmado. Ele foi pensado originalmente para ser filmado com a Leila Diniz. E aí aconteceu aquela tragédia. E foi difícil voltar a pegar no roteiro, conseguir escolher uma outra atriz. Foi um processo bastante complicado. E eu fiz teste filmado com 9 atrizes. Esse não é o meu primeiro filme. O meu primeiro filme eu fiz aqui em São Paulo. E é um filme de episódios. São 3 episódios. Eu dirigi um de 30 minutos. Esse é o meu primeiro longa-metragem, né? E quando eu escolhi a Darlene, veja, eu tinha 21 anos, a Leila 27 e a Darlene 32. Então, eu tive que mudar todo o elenco masculino. Eu já tinha contratado todo mundo, contratado a Leila e contratado o elenco. A gente já estava começando a filmar. E eu tive que mudar totalmente o elenco masculino, né? Aí eu olhava assim, eu pensava, meu Deus, mas são coisas de uma geração mais nova. E eu colocando essas pessoas com mais idade para colocar, para conversar sobre isso, colocando essa temática, né? E o que eu queria falar para vocês é que a gente, quando opta por fazer cinema, a gente segue uma paixão, né? Vocês podem ver todos os cineastas, tudo, eles têm um olhar voltado para um mundo distante, sabe? Ou atrás, ou ao lado, ou à frente, mas é porque eles estão pensando continuamente, o cineasta pensa continuamente num plano, num diálogo,
numa abordagem. E eu queria saber de vocês, porque o filme propõe um novo contrato social. Tá? Esse filme foi feito em meio à mais severa ditadura. Foi o período Médici, que foi uma calamidade. Morreu muita gente foi presa, torturada, e perdemos muita gente. Então, o filme, a meu ver, ele propõe um novo contrato social. Vocês se preocupam com isso? Estou invertendo. Eu estou perguntando para vocês. Vocês se propõem a pensar num novo contrato social? Porque eu só pensava nisso. Eu não sei se era em meio à ditadura, né? Mas eu só pensava nisso. Um novo contrato social. Eu trabalho desde os 15 anos de idade. Em 68, eu tinha carteira de estudante e tinha carteira de trabalho. Então, eu passava em todas as barreiras, né? E havia barreiras pela cidade. Eu acho que, se o mundo, do jeito que está posto, não nos inclui, a gente tem que pensar num novo mundo, não é? Então, eu gostaria que esse filme animasse vocês a poderem explorar, sabe, um novo contrato social. Sabe, eu acho essa a parte assim que eu gosto mais, porque, vejam, ela começa uma mulher rica, morando na Vieira Soto. E ela não hesita de abrir mão da posição dela em busca de uma realização pessoal. Né? Ela é uma, vamos dizer, é uma idealista, né? No sentido que ela investe, ela começa na Vieira Soto e acaba numa casa que é uma coletividade, né? Eu acho que hoje em dia ninguém pensa muito em coletividade, né? Mas vocês pensam no que é que esse mundo poderia ser melhor para vocês, não é? Acho que essa é uma preocupação assim que acompanha, né, o cotidiano de vocês, não é? Eu acho que sim. Bom, eu gostaria que vocês me perguntassem alguma coisa que vocês têm interesse. Senão, eu que vou perguntar para vocês, tá? Porque eu acho que um filme barato sempre pode ser feito. É um filme de ideias. Vocês botam no papel, distribuam para os atores, para a equipe e deem andamento a essa paixão, que é cinema, que é fazer cinema. Uma coisa é o que a gente está vendo ali. Nessa época, não havia uma camerinha do lado, um monitor para você. Como hoje em dia, você consegue ver exatamente o que a lente está captando.
Mas nessa época, não. Como é que você fazia? Você via a cena, mas não sabia o que a câmera tinha registrado. Então, a primeira coisa que você fazia, quando você dava corte, era olhar para o fotógrafo e ver qual é a expressão dele quando ele saía da câmera. Era essa a visão. Eu estou só dando esse panorama de mostrar que vocês podem filmar. É só vocês terem uma ideia. Né? Eu sei que esse mundo está cada dia mais exigente. Você, até os 30 anos, não é empregado porque não tem experiência. Com 32, não é empregado porque você já passou da idade e nunca trabalhou. É um mundo cruel, extremamente cruel. Né? Então, eu gostaria de saber se esse filme estimula vocês a pensar em fazer um filme sobre que mundo que vocês gostariam que existisse. Que mundo é possível? Boa noite já ou ainda boa tarde? Boa tarde ainda, né? Boa tarde, que filme lindo e se inspira a fazer cinema de ideias e tem a minha pergunta também para ti é que a maneira, isso é porque conversa com uma discussão muito de hoje. Naquele período tinha muitos homens fazendo filme e dirigindo filme, e a gente fica sabendo o nome desses homens e nos escapa o nome das mulheres que dirigiam filmes. E nesse recorte específico, qual era a tua dificuldade de poder contar a tua história naquele momento? E uma coisa que me interessa também é imaginar que você, como você disse nesse momento, né, que não tinha o que é que estava sendo visto pelo fotógrafo, né, e você confiava no que você lia da expressão dele em relação à cena, e com isso saía o resultado na filmagem. Então, as tuas escolhas da forma da representação do sexo, do corpo da mulher no filme, você acredita que a sua maneira de fazer o filme e mostrar isso dentro daquele período interfere por ser você dirigindo e você fazendo essas escolhas? Você sente, percebe as diferenças? Olha, você fez uma pergunta tão extensa, tão vasta. Não sei se eu vou conseguir responder a todas as partes. Mas vou tentar. Vocês sabem que a primeira cineasta brasileira é uma mulher paulista que teve que vender as próprias joias para conseguir fazer o seu filme, O Mistério do Dominó Negro, Cléude Verberena. Vocês... É difícil da gente olhar para trás e imaginar, né? Depois da Cléude Verberena, teve a Gilda de Abreu, que fez Pinguinho de Gente, O Ébrio. Depois veio Carmen Santos, que é uma portuguesa radicada no Brasil, que era atriz dos filmes do Humberto Mauro. E ela criou a Brasil Vita Filmes e do filme que ela dirigiu, Em Confidência Mineira, sobraram 10 minutos, que valem muito a pena serem vistos. Porque essa mulher, esses 10 minutos que sobraram, que o Jurandir Noronha conseguiu
vamos dizer, finalizar, assim, tirar uma cópia decente, né? Tirar uma cópia, porque ela filmou e não conseguiu concluir, porque era um filme caríssimo, imagina, Inconfidência Mineira, né? Um filme de época, filme de estúdio, por isso ela tinha construído um estúdio. E depois, segundo o que me disseram, vim eu. Sou chamada de a primeira cineasta do moderno cinema brasileiro. Quando eu li que estavam me dando esse, eu falei, não é possível, não devo ser, né? Bom, no meu primeiro filme, eu entrei na Folha de São Paulo, eu passei nos jornais, nas redações, para distribuir um release de fotos, pedindo que abrissem um espaço. Aí, na Folha de São Paulo, falaram assim, eu mostrando as fotos, mostrando o release, você foi atriz desse filme? Eu falei, sim, também. E que mais que você fez? Eu falei, eu fui diretora, montadora. Foi meu filme escola. Eu pretendia, a ECA, ela tinha sido recém-formada em 68. A minha ideia era ir para Brasília, porque eu não queria fazer comunicação, eu queria fazer cinema. E a Universidade de Brasília, o Darcy Ribeiro e o Nelson Pereira dos Santos haviam criado um curso de cinema. Então, o meu sonho era ir para lá para fazer cinema. Só que, com a AI-5, o colégio de aplicação deixou de existir. Só foi voltar a existir uns 35 anos ou mais depois. Não sei precisar, porque eu não acompanhei isso. Então, era difícil para as mulheres, mas era um período tão horrível que a gente estava vivendo, que, no meu primeiro filme, eu tive problema de censura. Quando eu fui lançar o filme no Rio, porque o filme entrou em sala de cinema, quando eu fui lançar o filme no Rio, eu voltei para São Paulo de ônibus, cheguei aqui, recebi um telefonema na casa da vizinha, né, porque o telefone era um produto raríssimo, e dizendo, seu filme foi interditado, volta imediatamente para o Rio. Eu voltei, mas eu não sabia o que eu posso fazer, como é que se faz. E, na época, era o diretor-geral da Polícia Federal que era o chefe da censura. No Rio de Janeiro, tinha a filial, né? Uma filial de Brasília. O diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro falando, essa cena tem que cortar, essa cena tem que cortar, essa cena tem que cortar, essa cena tem... E eu tentando explicar, não, mas o filme vai ficar sem sentido, porque só veja, essa cena conduz para aquela. E o distribuidor, que estava me acompanhando, ele falando, não, tudo bem, cortamos, não tem problema nenhum. Eu ali defendendo o filme e ele dizendo, acatando os cortes. Eu, né, queria matar o distribuidor. Quando saímos de lá, eu falei, mas eu vou
te esganar. Não é possível você concordar com tudo. Vai ficar um filme incompreensível. Ele fez assim, a gente corta tudo no primeiro dia, no segundo dia a gente bota tudo de volta. Ninguém vai perceber, ninguém vai ver, ninguém vai continuar ainda. Ver se cortaram as cenas todas. Ai! Bom, então, era um monte de coisa que era proibida. Eu tive professores presos, alunos, colegas de turma presos. Então, eu olhei assim, eu falei, eu tentava, vou escrever um filme sobre isso, vou fazer sobre isso. Aí eu olhei assim e falei, não, vou fazer uma comédia de costumes. Os homens não falam, as mulheres que eu tive, eu vou falar os homens que eu tive. E vou fazer. Vou inverter. Se vocês olharem o filme sob essa ótica, vocês veem que é um filme que só inverteu. Se fosse um personagem masculino, ninguém ia estranhar nada. Sendo um personagem feminino, as pessoas Bom, uma viúva lá de Belo Horizonte ligou para o general Antônio Bandeira, que era o diretor-geral da Polícia Federal, e aqui está passando um filme indecente, imoral. E você acusar o filme de imoral, o filme, na verdade, ele simula sexo, mas ele não tem nenhuma cena de sexo que pudesse ser proibida, né? Não é uma exploração, é só porque é uma liberdade de viver. Todos os jovens anseiam por essa liberdade, ou sexual, ou de ideias, ou, né, de conduta, de comportamento. Todo jovem, se ele não tem, se ele não anseia por liberdade, ele fica mais triste depois. Porque o resto da vida você vive daqueles 15 anos, 20 anos, sabe? Do que você sonhou nesse período. O que é que você queria que o mundo fosse? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Boa tarde. Eu amei o filme. Uma parte que eu achei muito certeira foi quando o marido da irmã dela disse que não gostava dela e, na verdade, ele tinha amantes. Então, eu achei que foi bastante, assim... É muito real, né? Esse tipo de coisa, né? De não gostar de ações, sendo que a pessoa faz a mesma coisa, estando num casamento fechado. E, por isso, a minha pergunta, acho que é um pouco mais simples, mas o porquê escolher esse tema, né, do amor livre para fazer o filme e quais foram as suas referências? Obrigada. Olha, o tema eu escolhi meio do avesso, né? Agora, como não consegui fazer nenhuma escola de cinema, né? Eu tive que estudar cinema pelos livros, pelos filmes. Eu via filmes sem parar, todo tipo de filmes. Se você pega Diliti, é um filme amoroso, solar, que vocês veem. Esse filme é completamente solar. Ele é totalmente filmado durante o dia. Sim, a gente não tinha dinheiro para equipamento de luz. Mas eu queria um filme às claras.
tudo acontecendo às claras, nada escondido, sabe? Por isso as pessoas sofrem, né? Crises existenciais, mas todo mundo sofre, e principalmente o jovem, né? Que está experimentando as emoções, né? Sofre muito, né? O jovem sofre, fica, meu Deus, ai, tá, o que eu estou fazendo? O que eu quero fazer? Fica, sofre. Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Então, Gillet, Agnès Varda, era Jacques Demy, o Gillet, o Agnès Varda, Le Bonheur, As Duas Faces da Felicidade. Eram filmes, né? Era a novela vague francesa, e que era um pouco assim um filme das relações pessoais das pessoas, né? Essa onda francesa, né? Do cinema. Então foram essas as minhas inspirações. Eric Romer também, porque eu achei bem parecido algumas cenas, principalmente no final, que estavam as cores bem saturadas, e eles estavam lá fora, lá livre. Eu achei muito parecido com Eric Romer. Com qual? Eric Romer. Ah, sim, mas eu não tinha assistido Eric Romer nessa época. Não estava na minha agenda. Oi, Tereza, tudo bem? Eu já tinha visto o filme e ver restaurado, assim, eu já tinha adorado, né? Mas ver restaurado uma cópia que dá valor a ele foi muito impactante, porque você está falando, é um filme que tem essas cores solares, né? Tem essa coisa, é um filme muito bonito visualmente, assim, né? Tem essa coisa saltada. Você está falando da liberdade, queria perguntar se foi, assim, eu tive vendo aqui, o que eu achei do filme é que você está falando muito que ele foi feito num período terrível, nossa história, né, de repressão, etc. e tal. E é um filme de muita liberdade, como você falou, é um filme, na feitura dele, me parece um filme muito livre, né, assim, né, de como a câmera se move livremente, como ela passa pelos cenários, né, o filme tem esse senso de liberdade que ele tem, né, e ao mesmo tempo é um filme muito, ele tem uma coisa que ele vê o cotidiano de forma muito rígida também, é um filme muito cotidiano, né, é um filme que pode parecer que ele é sem conflito, mas ele tem vários conflitos, só que tudo isso é leve, né? São questões que vão passando pelo filme, né? O filme tem uma leveza, como ele move tudo isso, né? E como ele move o personagem, como ele vai entrando na psique daquela mulher, de forma muito livre, né? Acho que isso, para mim, foi muito liberado. Eu quero perguntar se, nesse período, você quis tratar, você quis oferecer essa liberdade e oferecer esse senso livre, assim, no período de tanta repressão, no período tão traumático. E fazer um comentário, você falou isso, se fosse um homem, né? Assim, se fosse um homem esse mesmo personagem, é um filme que com certeza, por causa do machismo e tal, não teria sido censurado como ele foi, perseguido. Você falou da Leila Diniz também, eu pensei que antes tinha Todas as Mulheres do Mundo, né, do Domingos, né, que é um filme de um homem, né, com várias mulheres, indo de uma relação para outra relação, com o personagem da Leila Diniz, aquilo, né, mas é um filme permitido porque é um homem, é um cara, né, assim, esse filme que é uma mulher que se permite amar, né, ele já é reprimido. Aí eu queria perguntar isso, basicamente, assim. Eu não entendi bem a sua pergunta, mas vou tentar responder. A liberdade, porque eu falo da liberdade muito, porque é o bem mais precioso, né? E como é que você explica isso para as pessoas que não almejam a liberdade, né? É difícil você conseguir dialogar com quem não pensa nesse assunto, né? Tem uma agenda diferente, tem uma outra pauta, né? Não é a preocupação que eu tinha, né? Pensa, para quem começou a trabalhar com 15 anos de idade, aos 18 é que eu pude receber, o meu primeiro dinheiro do trabalho. Porque antes, como estagiária, era o meu pai que recebia o meu dinheiro. Aí, o primeiro dinheiro
eu abri uma conta no banco e eu não pude sacar. Eu fiz um tal escândalo dentro do banco, mas eu fiz um tal escândalo, batia no balcão, gritava. Ninguém, naquela época, ninguém estava acostumado com isso. Isso era 69. Ninguém pensava, como? Não é? Como? Eu trabalhei, esse é o meu dinheiro, como é que vocês... Aí eles me mostraram, eles falaram, não, você tendo 18 anos, é o seu pai que tem que vir buscar o dinheiro, tirar o dinheiro. Mas meu pai? Por que meu pai? Meu pai já recebeu todos os meus 3 anos de trabalho? Sim. Eu falei, mas eu sou casada. Eu estava recém-casada. Aí ele falou, sim? Sim, senhora, então é seu marido. Isso me deixou possessa. Eu gritava, chutava o balcão, batia no balcão. Fiz um tal escândalo que me deram meu dinheiro. Tá? Era o Banco Nacional. Era uma agência lá na Barão de Itapecerica. É isso? Não me lembro mais. A fotótica ficava na Conselheiro Crispiniano, uma coisa assim, uma ruazinha. Bom, eu sei que aquilo me impressionou muito, porque eu não sabia que era essa a legislação. Saibam vocês que o Código Civil só recentemente corrigiu esse desvio, né, que é um desvio, colocando a mulher, equiparando, porque antes era o cabeça do casal era o homem. Você imagina, eu, estudante do colégio de aplicação, eu escutava isso, eu ficava louca. Né? Então, essas coisas, quer dizer, a vida real fez com que eu tivesse que refletir e agir em cima disso. Por isso que eu pergunto a vocês, qual é o contrato social que lhes serviria? Né? Esse é um filme da minha época. E é um filme feito sem dinheiro, tá? É um filme que foi baratíssimo, filmado em 3 semanas, tudo muito corrido. Só para dizer que dinheiro não pode ser problema. O mais importante é o que a gente quer dizer. Eu estou, assim, dando umas pinceladas e usando a minha vida de referência só porque vocês são jovens e devem ter suas ideias. Escrevam. O filme que a gente faz quando jovem nunca mais é o mesmo. Sabe? Vocês nunca mais vão conseguir se dar a liberdade que vocês se dão quando vocês são jovens. Tá? São filmes muito diferentes. Mais uma vez, eu não sei se eu respondi, tentei. Boa tarde. Quando eu comecei a assistir o filme, me veio muito na cabeça porque eu não acredito nas ideias que tem pessoas que defendem que tem que se desvencilhar, né, a obra do diretor ou do autor dela, mas eu acho que como você diz, vem de uma ideia e existe uma reflexão da vida pessoal de quem estava por trás daquilo, né? E eu queria saber como
e também me lembrou bastante de Belle de Jour, né, essa obra. Eu queria saber como mulher, nessa época, você via essas relações intersociais e via toda essa estrutura por trás das coisas e tentava, de certa forma, não seria quebrar padrão, mas tentar estimular, igual você falou, o pensamento e tudo mais. E como você se relacionava, não só no sentido amoroso, mas com a sociedade, tendo ideias de novo contrato social, sabe? Porque existe essa dificuldade, eu acredito, no mundo feminino. Para geral das pessoas que têm esse pensamento, mas quando se é mulher, o julgamento ele vem dobrado, né? E as coisas se tornam mais estreitas, tanto no mundo do trabalho, quanto no mundo amoroso, quanto no das amizades, do familiar. Parece que o peso cai em dobro e, vendo a história de mulheres mais velhas, parece que é um padrão que se repete. E a gente continua sofrendo. Então, eu queria saber como você passou, né, pela juventude, como você diz, tentando almejar a liberdade, tendo novas ideias, e como você conseguiu, né, viver e não desistir de tudo isso, mesmo passando por toda essa turbulência. Obrigada. Olha, obrigada a você. Eu acho que eu sou uma pessoa bastante tímida. Eu era mais tímida ainda, porque você, quando é jovem, você é muito tímido, né? Então, eu fazia as coisas. Jamais me preocupei com o que os outros vão pensar. Jamais. Isso é uma coisa que jamais me passou, sabe? Eu lembro a minha mãe preocupada, porque, imagina, eu trabalhava o dia inteiro, à noite estudava. Os meus pais não podiam saber que eu estudava no colégio de aplicação. Por quê? Porque eu morava na Zona Leste e o colégio era na Zona Oeste, era em Santa Cecília. Eles iam ser contra, porque uma escola tão longe e chegando de noite da escola, né? Eu cheguei na secretaria e falei, olha, responsável, a assinatura do responsável. Cheguei assim, falei, olha, eu tenho uma coisa a dizer, nunca meus pais vão poder saber que eu estudo aqui. A escola ficou assim, me olhando, mas como eu tinha entrado no colégio em segundo lugar, em primeiro lugar em matemática, em segundo lugar no geral, o colégio acreditou que eu fosse ser uma boa aluna e que eu estava falando o que era fato, né? Agora, pensa, vocês não falarem para os pais qual é a escola que vocês estão estudando. Pensa. Eu fazia tudo com uma naturalidade. Ninguém, sabe, não dava muita oportunidade das pessoas ficarem perguntando mais. Minha mãe ficava preocupada. De fim de semana, que eu saía para festa, tal, voltava tarde da noite, ela falava, não, o que é que os vizinhos vão pensar? Eu falava, mas mãe, o que os vizinhos têm a ver com a minha vida, com a nossa vida? Minha mãe, não, mas não pode. Então, essa questão de ser mulher é um pouquinho mais complicada, mas eu jamais aceitei, sabe? Era uma coisa assim, eu sou filha do primogênito, a primogênita do primogênito, né? Só que eu tinha 3 primos da outra irmã do meu pai, mais velhos que eu. Mas eu era considerada como a primogênita, o livro de família, eu é que recebi da minha avó. Não, eu estou pontuando essas coisas porque
são coisas que a minha avó estudava muito, ela lia muito. Eu acho engraçado isso. Geopolítica é um assunto que me interessa muito, sempre me interessou. Mas eu acho que é uma herança que veio da minha avó. A minha avó, ela falava de Khrushchev, sabe? Era assim o tempo todo, sabe? Era cotidianamente, sabe? Ela falava de Fidel, ela falava. Ela contava o que ela lia, ela contava para a família. Eu acho engraçado que as minhas tias, irmãs do meu pai, não tinham nenhuma curiosidade. Quando foi escrita a história da família, eu tinha mais dados da história da família do que elas, que eram filhas. Só tem uma tia minha viva até hoje, tem 89 anos, quase 90, que ela faz no mês que vem. E eu acho engraçado, porque até duas filhas da minha avó que faleceram, pequenas, elas não tinham essa ideia. Aí, quando eu falei, escreve aí, são duas filhas entre fulano e fulano. Elas, tinha mesmo, mas, sabe, não lembravam. Sabe, eu acho engraçado essa coisa, como é que a vida imprime coisas diferentes para cada um. O que eu sugiro é você não dar ouvidos a coisas que você não quer ouvir. Naquela época, haviam muitas coisas que eu não gostava, não queria saber. Eu virava as costas e ia embora. Sabe, eu tinha um objetivo. Vocês têm que ter um objetivo. E qualquer coisa que desvie vocês desse objetivo, vocês ignorem. É mais importante vocês correrem atrás dos sonhos do que depois ficar fugindo dos pesadelos que os outros impõem. Que os pesadelos vêm na vida. Quer a gente procure, quer não, os pesadelos vêm. Então, é mais importante você correr atrás do que você quer do que você vai deixar que o outro... Você vai viver a vida que o outro quer? Não. Tem que ser a vida que você escolhe. Acho isso um princípio sagrado. Então, até puxando um gancho das perguntas anteriores, porque essa postura que você contou até da sua postura como profissional e até na sua vida pessoal, e a forma como o filme se mostra muito livre, como você mesmo já disse antes, e a gente percebe isso. Você disse, né, porque o filme foi lançado no período Médici, muito difícil, durante o período da ditadura, e eu acredito que me corrija se eu estiver errada, por ser um período que tinha uma grande repressão, ao mesmo tempo a gente vê que isso alimentava uma vontade muito grande de você fazer as coisas e se propor a desafiar essa ideia de um sistema de repressão, né, da ditadura. E eu percebo que é muito interessante, assim, pelo menos na minha perspectiva de ter vindo aqui assistir, é um filme muito assim, muito gostoso de ver, justamente por essa liberdade, que eu acho que é uma liberdade muito rara de se ver atualmente no que é produzido, assim, no sentido de que as pessoas têm, principalmente os mais jovens, acho que eu posso colocar isso porque o filme trata, né, de pessoas jovens, enfim, numa onda conservadora muito grande, sabe, atualmente, porque a gente aqui está num ambiente mais protegido, assim, vamos dizer, né, um ambiente mais progressista, acadêmico, mas eu fico pensando assim, como um filme desses poderia ser recebido hoje, sabe, por uma juventude, e eu queria, acho que cai muito bem esse conselho seu de não dar ouvidos ao que você não quer ouvir,
E eu queria saber qual a sua... Como você enxerga isso, né? Olha, eu fico extremamente chocada com o conservadorismo atual. Eu acho que ele é tão banal, sabe? Ele é banal no sentido que ele não se mantém em pé. Ele não é uma ideologia como a gente pode conceber, né? Uma coisa assim que se estrutura. Não é. É uma coisa de maluco. Eu acho impressionante como essa maluquice conseguiu, quando eu olho para trás, o golpe do Temer, eu fiquei chocada e fiquei com raiva do PT na época. Eu fiquei com raiva. Eu falei, por que é que o PT deixou essa bosta do Temer chegar aonde chegou? O golpe, a direita deu, mas a direita sempre vai dar golpe. Sempre. São coisas que a gente não pode esquecer. Tá? Sempre, se tiver uma oportunidade, por isso que eu digo, vire as costas para o papo conservador. Não adianta vocês quererem dialogar. Não tem diálogo. Não tem. Porque é uma estrutura, né? É uma pseudo-ideologia que não se mantém. Não tem como, não tem base para você discutir. Né? Eu não me lembro mais se eu respondi o que... Eu queria perguntar algo que também transpassa o tema de liberdade do filme, que eu reparei bastante, que é a parte de produção artística. Eu percebo que grande parte dos personagens imersos no filme são imersos na produção de arte, seja em fotografia, na questão de roteiros, também na pintura. E chega uma cena que trazem o roteiro da Pitty e dizem que não podemos fazer isso porque produzi 2 filmes e eles caíram, eu preciso fazer um filme que me dê dinheiro agora. E com o contexto de produção, numa época de censura, a questão do filme ser produzido mais barato. Pornochanchada. Era a época da pornochanchada. Eu queria saber também da questão de como você usa os temas da liberdade artística para passar a ideia geral e se existe alguma parte mais, não diria biográfica, mas como que a sua perspectiva influenciou nesse pequeno trecho do filme que trata, num geral, de liberdade. É uma pergunta um pouco mais simples, perdão. Olha, que a gente veio da pergunta do conservadorismo e que eu acho que a sua é um pouco uma continuação disso, né? Como é que eu vou explicar de outra forma? Olha, como era a época da pornochanchada, eu ficava extremamente chocada com a exploração feminina. Era uma coisa assim que me deixava... Você vê, o filme que a Pitty pensa em fazer é um filme sobre os índios gigantes, que eram os índios que estavam sendo recém-descobertos. Depois se descobriu que não eram gigantes, é que eles tinham uma fortuna grande, mas não eram tão gigantes. Eram os Crenacharone. Você vê, ela puxa os temas sérios, né? O produtor foi filmado
a cena foi filmada na sala do produtor. O engraçado é que eu mandava o roteiro na frente e depois eu ia conversar, né? E o produtor, a primeira reunião, os filhos dele depois me contaram que eu estava com os pés em cima da mesa do produtor, discutindo o roteiro com ele. Porque ele queria ser, escuta, não, eu gosto, e falava aquela cena daquele personagem, aquilo, tá discutindo o roteiro. E eu com os pés em cima da mesa dele. Os filhos passavam do lado de fora, nas minhas costas, e viam aquilo. Como? Tá lá com os pés em cima da mesa, discutindo o que ela está discutindo com o papai. Bom, eu acho que era uma época tão complicada. Você vê, essa pornochanchada, não ficou nada, não sobrou nada. Ela, na época, ela era incentivada porque era o que ocupava as telas de cinema. Tá? Então, havia uma cota de tela a ser exibida anualmente pelo cinema brasileiro e que a pornochanchada, como levava público, justificava essa cota de tela e fazia aumentar essa cota de tela. Então, ninguém reclamava da área de cinema. Eu ficava chocada com aquilo, né? Mas vou fazer o meu filme, não vou ficar discutindo, né? Eu não sei se eu consegui. Teresa, queria fazer uma pergunta sobre voltando um pouco para o filme, numa questão mais técnica, talvez. Eu queria perguntar como foi o processo da montagem. Você falou que você tinha montado o segmento que você dirigiu do seu primeiro filme também. Queria saber um pouco sobre como foi para você essa função, além de direção de montadora. E perguntar também sobre a restauração do filme. Quanto que você acompanhou de perto, o que você pode falar para a gente sobre esse processo? Olha, a restauração, eu não acompanhei nada. Foi totalmente feita pela Cinemateca Brasileira. Aliás, nós estamos na casa de Paulo Emílio Salles Gomes. Eu queria ter falado sobre isso no começo, na apresentação, que é um grande mestre, é um grande tutor. Nós todos vamos sempre dever muito a ele. Olha, repete a pergunta, que eu comecei pelo final. Você queria... sobre a restauração, queria saber se você poderia falar Nada. sobre o processo e sobre a montagem, como foi montar o filme. Olha só, um filme, ele tem os momentos de criação. O primeiro momento é no roteiro. Você ali tem liberdade total. A folha está em branco. Você escreve o que você quiser. Nada é mais apavorante do que a folha em branco te olhando. Tá? Mas você tem que perder esse medo logo de cara e entrar no que você quer falar. Desculpa, de novo, como é que... A montagem. E
quando você filma, o ato de filmar, ele é um ato tão técnico, sabe? Como eu não fiz um curso de cinema, eu fiz um curso de fotografia cinematográfica, e fiz um curso de interpretação teatral. E porque eu queria me formar, né? Então, quando você filma, a marcação técnica é tão rígida, porque os atores não podem parar um pouco na frente, porque sai de foco. Não podem parar um pouco atrás, porque saem da luz. Então, é uma coisa extremamente rígida, técnica, né? Não ficou bom isso. Aquilo. Não. Ali está refletindo. Tudo você tem que estar controlando. Na montagem, é só criação. É quando você volta aquilo que você filmou, aquilo que você escreveu, aquilo que você filmou, que você filma o que é possível, tá? Não é aquele ideal. É o que é possível, do que se apresenta. Então, na montagem, você tem liberdade total. Glauber Rocha, por exemplo, ele tinha passado quase 2 anos montando a Idade da Terra. Não tinha mais como mudar os planos, porque ninguém mais sabia onde é que estava aquela cena. Ele mandou fazer do zero todo o copião novamente. E continuou editando. Parece que ele filmava e ninguém tinha recebido o roteiro. Ele tinha escrito o roteiro à noite. Quando ele chegava no dia seguinte, você fala isso, você entra assim, você fala assim. Não, essa roupa não condiz com o que você vai falar. Mudava tudo. Então, você vê, são os 2 momentos de criação, sabe? Na hora que você escreve e na hora que você monta o filme. A montagem do filme pode ser extremamente criativa. O filme, ele é rápido porque é uma história complexa. Se você para, né? Ele tem que ser uma coisa de enfiada para você acompanhar. Eu já escutei uma vez, num debate em Lisboa, falando, sim, não dá para piscar muito, porque se você perde um dos homens. Eu achei engraçado, mas é mais ou menos isso. Opa, boa tarde. No começo do filme, antes de começar, você mencionou sobre a relação da plateia com o filme, e eu queria entender se, na hora de produzir o filme, você já leva em consideração como a plateia vai reagir ao filme para poder transmitir as ideias que você tem vontade de transmitir. Se você, na hora que você produziu lá em 1970, se você pensava como as pessoas da época iam reagir ao filme para você conseguir transmitir a sua ideia principal. Sempre. Sempre o seu objetivo é ser compreendido. A sua mensagem é ser entendida. Então, você pensa, qualquer cena, qualquer diálogo, você pensa em como o público vai reagir. Você pensa nisso. Vejam, não há uma cena de exploração de sexo. Tem sexo o tempo todo. Mas não era esse o enfoque que eu queria dar. Então, desde o começo, você leva em conta o encontro com o outro.
esse encontro com o outro é que é sagrado na arte, né? Você sempre pensa como é que as pessoas vão reagir a esse quadro, a essa escultura, a essa poesia, né? Sempre. Então, o público é sagrado. Encerrando por agora, gostaria de agradecer novamente, Tereza, pelo convite de vir falar sobre o filme aqui. Obrigado, gente, quem ficou para o debate. A nossa mostra Casa de Família está começando essa semana, vai até o dia 19 de dezembro. Vai ter alguns eventos. O filme Os Homens que Tive vai passar novamente na sexta-feira da semana que vem, dia 12, às 7h. Nesse dia a gente também vai ter um noitão do Poderoso Chefão. E é isso. A programação continua aqui e no Maria Antônia. Novamente agradecer, Tereza. Obrigado, gente. Obrigada a vocês. Obrigada por terem permanecido, por terem se interessado em debater. Gostei muito das perguntas que vocês fizeram, viu? Obrigada.